jovem está muito fraco. Boa noite, jovem. Que alegria imensa estar aqui com vocês nessa primeira vigília jovem do ano novo, do ano 2023. É uma honra estar aqui com vocês, gerados pela Imaculada. E o tema que me foi proposto fez com que eu rezasse nesses dias, né? Estou chegando no descanso, na nossa manhã de descanso. E lá no descanso, pude já começar a pincelar nessa pregação. Terminei hoje pela manhã, já em casa. E que alegria poder falar para vocês sobre uma verdade que eu acredito, mas que eu acredito do fundo do meu coração. Sabe aquela verdade que nós dizemos que é verdade absolutamente certa? Repete comigo, por favor. Jovem. Mantenha-se em pé. Mantenha-se em pé. Mais uma vez, jovem. Mantenha-se em pé. Mantenha-se em pé. Olha para quem está do seu lado, pensa, jovem, mantenha-se em pé. Mantenha-se em pé. Para falar sobre ficar de pé, para falar sobre levantar-se, para falar sobre manter-se em pé, é preciso falar de queda. Da condição de cada um de nós, que condição vivida pelos santos, que olhando para as suas fraquezas, olhando para as suas misérias, puderam reconhecer em Deus a fonte da fortaleza. Então eu quero partilhar com você um trecho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Já que essas revelações eram extraordinárias, para que eu não me enchesse de soberba, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me espancar, a fim de que eu não me encha de orgulho. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Respondeu-me ele, porém: basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. Pois é na fraqueza que a força se manifesta todo o seu poder. Por conseguinte, com todo ânimo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Por isso, eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Dá uma salva de palmas, amado Deus. Mas, gente, Paulo é extraordinário. Ele vai na contramão daquilo que nós somos educados a ser. Nós somos educados a ser fortes, não é verdade? Encolhe o choro, homem não chora. Seja forte. A vida é dura, tem que matar o leão por dia. Nós somos educados de que a todo momento, em todos os instantes, nós temos que ser fortes. E é por isso que Santa Teresa Benedita da Cruz, ela dizia assim: é mais fácil deixar-se pregar com Cristo na cruz do que tornar-se com Ele uma criancinha. Ela está dizendo assim: é muito mais fácil eu olhar para o Cristo crucificado e dizer: eu vou enfrentar a vida, eu vou ser forte, eu vou lutar. E eu olho para Cristo e nele encontro fortaleza. Isso é verdade. Mas nós não queremos ir até o presépio e dizer: como Ele também. Às vezes eu tenho que experimentar a fragilidade. Como Ele também, eu tenho que tocar aqui na minha carne e perceber que eu também tenho o direito de ser fraco.
seu lado e fala assim: ó, você tem o direito de ser fraco. Isso faz parte da nossa condição limitada. Isso faz parte da nossa condição. Não tem como atribuir um valor à nossa fraqueza. Veja, se faz parte da essência humana viver a dor de São Paulo, a angústia, os opróbrios, a tribulação, a perseguição, as lutas. Se isso faz parte da nossa natureza limitada, porque um dia nós estaremos na eternidade, tudo isso vai passar. Então não tem como atribuir um valor, dizer que é bom ou ruim ser fraco. Mas tem como orientar a fraqueza. Ou eu oriento para uma vida: eu sou fraco, eu não vou lutar. Ou eu oriento a vida como São Paulo: eu sou fraco, mas é Ele que me fortalece. Eu sou fraco, eu tenho quedas, mas é Ele que vai me levantar. E quando eu reconheço que a força vem dEle e não de mim, eu começo a entregar cada vez mais a minha vida a Ele. Eu começo a deixar tudo por causa dEle para ganhar mais. Eu começo a reconhecer em todo instante, a todo tempo, que Ele é o amado da nossa alma, que Ele é o amor da minha vida e que vale a pena entregar a vida para Ele. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, você tem o direito de ser fraco, mas não fica na fraqueza não. Olha para aquele que te fortalece. Fala aí. Não, é só uma autoridade. Você tem que convencer a pessoa. Fala: olha para aquele que te fortalece. Ai, padre, então quer dizer que eu tenho o direito de ser fraco? E tem muita gente que se utiliza disso, né? Eu sou fraco para legitimar o pecado. Quer irritar um padre e bota a confissão e dizer: ai, padre, sabe o que é? A carne é fraca, né? Você sabe a vontade de dar um tapa na cara. Sabe o que é? Todo mundo peca, né? Todo mundo erra. Eu não quero saber o pecado de todo mundo lá da confissão. É você em Cristo. E a gente tem uma dificuldade, vai ensaiando e vai colocando a culpa na fraqueza. Mas olha o que São Paulo diz: eu me comprazo da minha fraqueza, porque é nela que manifesta a força de Cristo. Ele não diz assim: eu sou fraco e a minha fraqueza se manifesta no pecado. Nós corremos o grande risco de olhar para a nossa fraqueza e permitir que essa fraqueza vai legitimando o nosso erro. E aí nós vamos continuando no chão, aí nós nos acostumamos com a vida arrastando no lamaçal dos erros. E o tema dessa pregação é: jovem, mantenha-se em pé. Então, para manter-se em pé, é preciso reconhecer que eu caí, que eu sou fraco, que eu sou pecador. Mas essa fraqueza não pode me prender ali no chão. E é por isso que eu preciso me encontrar com aquele que me levanta. O interessante é que em grego o verbo levantar e o verbo ressuscitar é o mesmo. A palavra que define ficar de pé e ressuscitar é a mesma palavra em grego. Então, manter-se em pé significa ressuscitar. Então, pensa assim comigo: Senhor, neste ano novo, eu quero ressuscitar contigo. Tem como experimentar, jovem, o ainda não, o já. Tem como experimentar aquilo que está reservado lá para a eternidade. Nós cremos que um dia nós vamos ressuscitar, é verdade. E nós professamos isso no creio. Creio na ressurreição da carne. E essa é uma verdade de fé. Mas é isso que está previsto lá no ainda não pode ser vivido no já, no agora da sua história. E é por isso que nós precisamos, ao mesmo tempo que reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecer igualmente aquele que nos fortalece. O Império Romano gostava muito de homenagear seus generais quando eles voltavam vitoriosos da batalha. Então, o general que vencia uma batalha, ele chegava na cidade, lá no campo de Marte, sendo ovacionado. Imagina a cidade inteira aplaudindo. O cara fez um feito prodigioso, levou a bandeira do império e venceu a batalha. Ele entrava em cima da biga, aquela carruagem aberta, ia desfilando.
com honras. Imagina a cidade inteira aplaudindo, cara. Bravo, general extraordinário, venceu em nome de Roma. Mas a cada 400 ou 500 metros, me lembro, um escravo subia na pica e cochichava no ouvido do general: lembra-te que és mortal. E descia. Andava mais um pouco, sendo aplaudido. Daqui a pouquinho o escravo subia e cochichava no ouvido: lembra-te que és mortal. E por que o escravo tinha que cochichar isso no ouvido do general? Porque para os romanos, quem é a divindade? O imperador. Ainda que o general tenha vencido a batalha, presta atenção no que eu quero chegar. Ainda que o general tenha vencido a batalha, o escravo cochichava no ouvido do general: lembra-te que a divindade aqui é o imperador. Jovem, esse é o resumo da nossa vida. Nós enfrentamos tantas lutas, mesmo sendo fracos na verdade. Eu sei que o ano mal começou, você já teve inúmeros problemas, eu também tive. Quando o André rezava por mim e dizia: Padre Daniel tem uma grande missão, mas ao mesmo tempo muito perseguido, eu chorei, porque também tenho vivido as minhas lutas. Mas aí nós vamos vencendo as batalhas. Mas é preciso o nosso anjo sempre cochichar em nosso ouvido: lembra-te que és mortal, lembra-te que és fraco, lembra-te que venceste, porque existe alguém que te fortalece. Lembra-te que existe alguém que luta por ti. Lembra-te de Cristo. E quando nós lembramos de Cristo, aí nós nos gloriamos na nossa fraqueza, porque é nela que se manifesta a fortaleza de Cristo e não nossa. Lembra quando eu vim aqui o ano passado, disse para vocês do menininho que tentava empurrar o móvel? Lembra? Não lembra, não, tinha um menininho que queria ajudar na mudança, e ele disse assim: papai, deixa eu ajudar na mudança, a família está mudando, eu quero ajudar também. E aí o pai disse assim para o menininho: empurra aquela estante ali, empurra aquele móvel ali. E o menininho ia empurrando o móvel e tentava empurrar, e o pai dizia: coloca toda a sua força. E o menininho empurrava. E o pai: coloca toda a sua força. O menino fazia mais força ainda. E o pai: você não está colocando toda a sua força, vai, toda a sua força. E o menininho disse: papai, eu desisto, não consegui empurrar o móvel. E o pai disse: mas eu pedi para você colocar toda a sua força. Ele falou: mas papai, eu coloquei toda a minha força. E o pai então respondeu para ele: filho, você não colocou toda a sua força, você não pediu minha ajuda. Você poderia ter pedido: papai, vem me ajudar. Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo das batalhas. O general lutava em nome do imperador, e nós fracos lutamos em nome de Cristo. E quando nós não conseguimos mais, nós clamamos: me ajuda, Jesus. E aí ele vem em nosso auxílio, ele vem em nosso socorro. Jovem, seja ousado como salmista. O salmista foi tão ousado que a ousadia do salmista virou a oração diária da igreja. O salmista olha para Deus e diz: Senhor, vem me ajudar na batalha, vem me ajudar na tribulação, vem me ajudar na angústia, vem me ajudar a ficar em pé, vem me ajudar a manter-me em pé, vem me ajudar, Senhor. E o salmista tão ousado que ele diz: vem me socorrer, mas não demora não. E essa ousadia do salmista virou oração na igreja todo dia. No início de oração da liturgia das horas, nós rezamos: vinde, ó Deus, em teu auxílio, socorrei-me sem demora. Olha a ousadia do salmista. Ele diz: Senhor, me ajuda, mas não demora não. Senhor, me ajuda, mas não demora não. Não tarda, Senhor, vai que eu perca a fé. Então me ajuda, Senhor, vem lutar por mim, vem lutar em meu favor, vem manifestar na minha fraqueza, Jesus, a tua glória. Vem manifestar em mim, Jesus, todo o teu poder. E à medida que nós vamos reconhecendo essa verdade, nós vamos abrindo o nosso coração a Ele, e vamos reconhecendo que na nossa fraqueza é manifestada a misericórdia e a fortaleza
bonito na versão inicial, quando o André conduziu, dizendo, quando Jesus passou pela vida de Mateus, de cobrador de impostos, ele passou a ser evangelista, amigo, íntimo, discípulo. É isso que Jesus faz quando Ele passa pelas nossas vidas. Lembra o que Ele fez na vida de Pedro? Um homem que chamava Simão, e Simão significa varinha, vulnerável, fraco. Ele diz agora: és Kefas, és pedra, és rocha. O homem que outrora era varinha, no encontro com Cristo se torna rocha. Mas para manter-se em pé, é preciso reconhecer o que nos mantém em pé. E olha o que Deus diz para Paulo. Paulo olha para a sua fraqueza e diz: Senhor, me ajuda, por favor, tira isso aqui de mim. É como um espinho na carne, é um anjo de Satanás que tem me atormentado. Eu vejo ela chegar no céu e perguntar para Paulo que é o espinho na carne. Todos os professores de teologia, cada um fala uma coisa. A nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém diz que a carne, o espinho na carne de Paulo, são os seus irmãos, a mesma carne, os israelitas que não querem escutar a sua palavra. Então, o espinho na carne de Paulo que ele pediu para tirar, nós vamos saber lá no céu. Quando você for para o inferno, te lascou, você vai saber. E de lá do céu, nós vamos olhar para você e dizer: ei. Mas Paulo diz: Senhor, então eu me comprazo dos meus sofrimentos, porque ele escutou do Senhor o seguinte: basta-te a minha graça. Repete isso, por favor. Basta-te a minha graça. Mais uma vez. Basta-te a minha graça. Mais uma vez. Basta-te a minha graça. Meu Deus, uma lição aí para Quarentina, precisa ter voz, gente. Toda vez que eu vou pregar, sempre ligo no caminho para minha mãe, né? E minha mãe sempre fala assim: nossa, está meio rouco, filho. Vê se nem grita hoje, tá bom? Ah, mãe, você vai assistir essa pregação lá, então. Porque é preciso reconhecer que basta a graça do Senhor, que diz Santo Agostinho. Eu seria nada, meu Deus, absolutamente nada. Nós estamos cantando, mas agora, eu seria nada, meu Deus, absolutamente nada, se não estivesses em mim. Se o Senhor não estivesse comigo, Senhor, se o Senhor não estivesse ao meu lado, se o Senhor não estivesse dentro de mim, eu seria absolutamente nada. E qual é o grande erro da nossa vida? Pensar que nós podemos alguma coisa sem Deus. Então chacoalha que está do seu lado e fala assim: você não pode nada sem Deus. Chacoalha para a sua verdade. Você não pode nada sem Deus. Se nós não podemos nada sem Ele, nós então precisamos a todo momento clamar a presença dEle na nossa vida, que Ele esteja sempre conosco. É preciso ir ao encontro dEle, é preciso ter intimidade sempre com Ele. Eu pregava esses dias lá na igreja, eu tenho um problema renal, né? Eu tenho que tomar 6 litros de água por dia. Eu tenho um problema no rim, então médico receitou 6 litros de água por dia, 2 de manhã, 2 à tarde e 2 à noite. E o médico falou assim para mim: padre, sua urina tem que sair transparente, igual a água. Então 6 litros de água, ou mais ainda, se possível. E ir até o filtro às vezes cansa. O que eu fiz? Então comprei um monte de garrafinha. E aí trouxe para o quarto algumas garrafinhas. Às vezes eu dentro lá na garrafinha pertinho de mim, no quarto. Às vezes eu lá encher de novo a garrafinha no filtro, porque eles saem geladinho, né? Não tem onde refrigerar no quarto. E aí um dia indo lá, encher a garrafinha e voltar, senti Jesus dizer assim para mim: é exatamente isso que eu quero. Ora, você vai estar na minha presença, na Santa Missa, ministrando o sacramento,
Ora você vai estar numa adoração, ora você vai estar confessando aqui no filtro, na fonte. Mas quando você não estiver perto da fonte, leva-me contigo, por favor. Leva-me onde você for, porque nunca você vai ficar sozinho. E você viu que indo buscar água e levar água para o quarto tem que Jesus quer de nós. É maravilhoso estar aqui, não é verdade? É maravilhoso nós estarmos nessa vigília jovem. É maravilhoso rezarmos juntos. Você sente o Senhor te dando de beber. Eu quero te pedir, por favor, enche as garrafas, leva para casa, leva para o trabalho, leva para a faculdade, leva para a família, leva para os lugares que você frequenta, leva Jesus onde quer que você vá. Porque nós somos nada, de Santo Agostinho, absolutamente nada sem Ele, nada. E é por isso que nós precisamos amar os nossos limites. Olha que São Paulo diz, olha que lindo. Eu me comprazo das minhas fraquezas. Comprazo significa que eu me alegro, eu me regozijo, eu fico feliz quando eu olho para as minhas fraquezas. Porque nas minhas fraquezas se manifesta a fortaleza do Senhor. Nas minhas fraquezas se manifesta a glória dele. Então eu preciso olhar para a minha fraqueza e amar as minhas limitações. E veja que amar as limitações não é justificativa para a falta de esforço. O Padre Daniel disse que eu preciso amar a minha fraqueza. Eu vou conviver aqui com o meu pecado, amando o meu pecado, amando as minhas limitações, amando as minhas misérias. De que jeito se ama verdadeiramente a sua fraqueza, a sua miséria, levando na confessionária com vergonha o Padre, dizendo assim: Padre, dá-lhe a vossa bênção, porque eu pequei. E aí ali no santuário da misericórdia você experimenta que o choro da troca mais desigual que existe. Porque nós entregamos para o Senhor que nós somos de pior e recebemos dele que ele tem de melhor. A gente entrega para ele miséria e ele devolve misericórdia. Nós entregamos para ele fraqueza e ele nos dá fortaleza. Então é preciso amar a fraqueza de que jeito? Levando a fraqueza até aquele que nos faz fortes. Santo Agostinho chama isso de caminho ordo-amores, caminho de ordenar tudo para o amor. E ordenar tudo significa tudo, tudo. Ordena teu trabalho para Cristo, ordena teus empreendimentos para Cristo, ordena teus projetos para Ele, ordena tudo para Ele. Porque no fim de tudo só Ele restará. No fim de tudo só Ele vai permanecer. E quando nós direcionamos tudo para Ele, nós conseguimos enxergar a nossa vida com os olhos dele. Você vai dizer assim para mim: Padre, mas como eu vou olhar para a minha vida com os olhos de Jesus? Eu sou São Paulino roxo. Poxa, ai Senhor, 2023 Senhor de São Paulo, em nome de Jesus. E quando eu era pequenininho, eu queria muito uma mochila de São Paulo. Essa é a segunda vez que eu estou contando essa história. Eu queria muito uma mochila de São Paulo, que vinha com uma lancheirinha e aqui do lado tinha um lugar para colocar uma garrafinha d'água. Só que, como vocês sabem, eu vim de uma família bem pobre. Minha mãe empregada doméstica, meu pai pedreiro e alcoólatra. Se faltava tudo em casa, a gente ia uma bolsa na época, sei lá, R$300, esse que custava. Um dia, cheguei da escola e em cima do sofá, a bolsa de São Paulo. Cara, foi um dos dias mais felizes da minha vida. A mochila do São Paulo que eu queria, uau, lá em cima do sofá. E eu fiz tanta festa, eu falei: obrigado, mamãe, obrigado, te amo, muito obrigado. E aí eu fui para a escola e mostrava para todo mundo a bolsa de São Paulo. A bolsa nova, top, né? Uma lancheirinha, tá vendo? E ainda teve um lugar para colocar a garrafinha do lado, estava me sentindo por causa da bolsa de São Paulo. Um dia,
Estava lá na piscina municipal, até tinha uma piscina municipal, que a gente fazia carteirinha lá na piscina. Daí eu estava lá nadando na piscina e minha mãe chegou para ir buscar, para ir no dentista. E ela foi me tirar da piscina, né? Falei, vamos fazer um dentista. Falei, mãe, eu quero, imagina, trocar a piscina pelo dentista, eu não queria. Minha mãe, sai dessa piscina, Daniel Antônio. E quando o pai e a mãe falam os dois irmãos, o nome inteiro, sai da piscina, Daniel Antônio. E eu saí da piscina furioso. Fui para o vestiário, minha mãe empurrei para comigo, no vestiário masculino, e dei um chute na mochila. Eu estava do outro lado do banheiro. A mochila de São Paulo que eu queria. Dei um chute, fui para lá do outro lado. Saí do banheiro, dei a mão para minha mãe, fomos lá para o dentista. E a hora que chegamos em casa, minha mãe sentou assim no sofá, me colocou sentado no outro sofá e colocou a bolsa no meio da sala. E ela falou assim, você queria muito essa mochila? Queria muito. Ela falou assim, você sabe quanto custou? Eu falei, não. E ela falou lá o valor, não lembro. Ela falou, essa mochila custou metade do meu salário. Eu tive que trabalhar 15 dias para comprar essa mochila para você. Está vendo minha camisa? Não está furada. Eu pude comprar uma camiseta nova, porque isso aqui é minha mochila. Está vendo meu chinelo? Está com o pé aqui embaixo. E eu não pude comprar um chinelo novo, porque isso aqui é essa mochila. E eu não falo só pelo valor, eu não dizendo mais as palavras dela, mas eu queria te ver feliz. E é por isso que eu fiz esforço para te dar essa mochila. Agora que você sabe o valor dela, chuta de novo. E aí eu comecei a chorar. Porque foi a primeira vez que eu olhei para aquela mochila com os olhos da minha mãe. Quando nós nos aproximamos de Cristo, lembra que ele disse? Nós começamos a olhar para a nossa vida com os olhos dele. E por vezes nós fazemos o que fazemos conosco, porque nós não temos esse olhar. Caso da Igreja Católica diz que o pecado não fere somente a nós, mas o pecado fere a Cristo. E se nós olhássemos mais para a nossa vida com os olhos de Jesus, talvez nós não chutaríamos a nossa vida como nós temos chutado. Talvez nós não faríamos o que nós temos feito. Olhar para a nossa vida com os olhos de Cristo e colocar a nossa vida assim, ó, diante de nós e dizer, peca de novo, faz de novo, se humilha de novo, se arrasta na lama de novo, cai de novo. É preciso se aproximar dele, porque ele é a fortaleza, e é ele que faz eu olhar para a minha fraqueza e dar sentido. Até aquele momento eu olhava para aquela bolsa apenas como o fruto de um desejo meu, mas eu não sabia o tanto que minha mãe tinha lutado para que ela chegasse ali e ficasse ali nas minhas costas. Quando nós olhamos para a nossa vida com os olhos de Cristo, nós não temos coragem de fazer nada de mal contra a nossa vida. Lembra que ele morreu por você. Cara, ele morreu por você. Ele deu a vida por você. E é por isso que o Catecismo da Igreja Católica diz que por trás de todo pecado está aquela voz sedutora contrária à voz de Deus. Porque todo pecado é uma ferida no coração de Deus. É mais uma vez o nosso coração orgulhoso querendo ser Deus de nós mesmos. É por isso que eu quero te convidar, então, se aproxima mais dele. Porque quando nós nos aproximamos do Senhor no reino de Deus, nós começamos a olhar a nossa vida com os olhos dele. E vamos dando sentido a nossa fraqueza. E vamos orientando a nossa vida para ele. E orientando as nossas decisões para ele. Mas aí você pode dizer assim, Padre, sozinho eu não consigo. E eu vou te dizer, eu também não. Eu também não. E pode ver, todo santo tem um amigo santo, já reparou?
Os santos eles vão se aproximando uns dos outros para que se ajudem mutuamente a chegar juntos à grande meta. Eu quero dizer para você, se aproxima de quem se aproxima de Deus. A Igreja Católica é um bando de gente fraca que se reúne para se encontrar com um grande e um forte, e um começa na força do outro. E por isso você não pode desistir. Talvez tenha gente que se aproximou de você, que você aproxima essa pessoa de Jesus. Tem gente que se aproximou de você porque o seu testemunho, ainda que você seja fraca, aproxima essa pessoa de Deus. André, cara, fundador dessa grande missão. Toda essa galera que se aproximou de você porque consegue enxergar em você alguém que nos aproxima de Jesus. É por isso que você não pode desistir. O Evangelho narra que quando Pedro disse: eu vou pescar, lembra que ele já não era mais pescador. Jesus tinha passado pela vida dele e elevado Pedro à condição de pescador de homens. Mas aí depois da cruz, Pedro disse, lá no Evangelho de João: vou pescar. O que os discípulos dizem? Vamos nós também contigo. E voltam a ser pescadores, porque Pedro desanimou. Aí Jesus vai ao encontro deles e o discípulo amado: é o Senhor, Ele não nos abandonou. Vamos voltar para Ele, vamos voltar a pescar homens. É por isso que você não pode desistir. Pode ser que com a sua desistência mais gente vá com você. Diga assim: eu não posso desistir. Fala com autoridade: eu não posso desistir. Mais forte: eu não posso desistir. Mais forte: eu não posso desistir. Você pode dizer assim: mas Padre, por que ele quer contar comigo? Por que ele me escolheu? Eu disse para vocês outra vez, São Francisco disse: Deus olhou para o mundo, não viu alguém pior que eu, então ele me escolheu para que quando olhasse para a minha vida dissesse: só pode ter sido Deus. Nós não sabemos por que Ele nos chamou. Até hoje eu me questiono por que eu, se no grupo de jovens que eu participava de jovens mais santos que eu. Nós entramos em 14 no seminário. Da nossa turma, 3 ficaram pagas. Os que entraram juntos: o Padre Armandinho, o Padre Robinson e eu. E por que você? Porque eu? É mistério. É mistério. Mas o Senhor quer contar com você a construção da sua grande obra. Quero encerrar contando um testemunho bonito, né? Tem um bispo lá em Minas Gerais, Dom Mário Teixeira Gurgel, bispo de Itabira, na ocasião. E ele queria construir uma grande catedral, uma catedral nova. Ele disse: a nossa diocese precisa de uma nova sede, de uma nova catedral. E eu quero que vocês me ajudem doando tijolos. E aí as pessoas começaram a se mobilizar para doar os tijolos para o bispo construir a grande catedral. Então tinha gente que ia lá, comprava 1000 tijolos e mandava entregar 2.000, 3.000, 4.000 tijolos. Alguns entregavam menos, 200, 100 tijolos. E uma senhora me: eu quero ajudar na construção da catedral, mas eu não tenho dinheiro. Olha o que ela fez. Isso aconteceu, gente. Ela foi na casa dela, tirou com todo cuidado um tijolo da parede e levou para o bispo e disse assim: bispo, eu não tenho dinheiro para comprar tijolo para construir a catedral, mas eu tenho isso aqui. Eu tirei da parede de casa. Olha o que eu tenho. O bispo ficou profundamente comovido com aquela cena. A catedral foi construída, graças a Deus. E se hoje você visitar a catedral, você vai ver que um único tijolo não recebeu reboco, que foi o tijolo que esse senhor me deu. Esse tijolo está na capela do Santíssimo, sustentando o sacrário.
Você pode olhar para a sua vida e dizer assim: eu sou nada. Mas coloca na mão de Jesus, você vai ver o que Ele vai fazer. Coloca nas mãos dele, você vai ver o que Ele vai fazer. Um dia eu tenho certeza que o André olhou para ele e falou assim: puxa vida, eu não sou nada, mas eu estou aqui. Eu confio no teu amor, Jesus. Eu estou aqui. Eu quero ser gerado pela tua mãe. Então faz aí o que o Senhor quiser. E André olha a catedral que Jesus construiu. Queria dizer a você então: entregue sua vida nas mãos dele. Confia no amor dele. Porque só desse jeito você vai ficar em pé. Só desse jeito você vai manter-se em pé. Só desse jeito a graça do Senhor vai agir na sua vida de tal modo, que a tua fraqueza não vai ser mais motivo de zombaria, nem de sentimento de inferioridade. Mas como Paulo se diz: eu me comprazo da minha fraqueza, porque eu entreguei nas mãos dele tudo que eu sou. E na minha fraqueza ele manifestou a glória, o poder, aquilo que ele é extraordinário em mim, na minha vida. Eu quero te convidar a ficar em pé. Fique em pé, por favor. Diga assim: levanta suas duas mãos e diga assim: Senhor, mais forte, Senhor, eu reconheço toda a minha fraqueza, e eu me comprazo, eu me alegro por esta fraqueza colocada agora